Olá, como é que vocês estão? Hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre o tema das vocações. E tentei dividir esse nosso momento aqui pelo menos em 5 movimentos, que são as vocações, alguns textos bíblicos que nos ajudam a pensar um pouco sobre esse tema, depois quais são algumas dificuldades que a gente enfrenta quando a gente pensa nesse tema, nesse contexto que a gente vive hoje. Por que o tema das vocações deveria talvez ser um pouquinho mais enfatizado do que ele é no nosso contexto como igreja, como cristãos? E por fim, pensar um pouco como é que a doutrina das vocações ela está conectada com o ritmo da nossa vida, mas especialmente conectada com o momento do culto. Se você deseja então fazer parte dessa conversa, é uma alegria ter a sua companhia. Vamos lá então. Você já ouviu, já refletiu um pouco sobre o que são as vocações, o que é vocação? Num sentido muito simples, vocação, vocatio no latim, pode ser traduzido como um chamado. É o chamado de Deus para conosco. E nesse sentido, ele tem um aspecto vertical. É Deus que nos chama. A gente tem na explicação do 3º artigo do Credo Apostólico, Martinho Lutero ele coloca em palavras muito interessantes que ele diz: eu creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e preservou na verdadeira fé. Então a gente poderia dizer que nesse sentido, esse chamado, ele é vertical, ele é passivo. Quase que a gente poderia dizer como o reino do ouvido. A gente recebe, a gente ouve, e a gente é chamado pelo bondoso Deus. Então, essa vocação é um presente, é um dom que Deus nos dá. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que a vocação tem um aspecto horizontal. Talvez esse lado ativo, de como Deus utiliza cada um de nós, eu, você, todas as pessoas chamadas por esse evangelho, a colocar, então, esses dons a serviço do próximo. Não a meu serviço, mas a serviço do próximo. Então Deus usa pessoas para de fato fazer esse serviço, esse agir em prol do nosso próximo. A gente poderia dizer que então é o reino dos olhos. A gente vê a necessidade do nosso irmão, a gente vê a necessidade do nosso próximo. Então ele usa de diversas situações para que então através do agricultor, através do caminhoneiro, através do padeiro, a gente tem, por exemplo, o pãozinho na nossa mesa. Ele usa pessoas para que possa nos cuidar no sentido até da nossa saúde, equipe médico, enfermeiros, terapeutas, assim, toda essa gama de profissionais. Então ele usa pessoas para cuidar de nós. E ele usa, por exemplo, pastores para levar uma palavra de perdão, de consolo, de esperança. Isso a gente chama de máscaras de Deus. Nós somos máscaras. Deus utiliza do ser humano, eu, você e todos nós, a fim de poder servir uns aos outros e também cuidar da criação. Então, nesse sentido, o que a gente pode dizer é que as vocações, elas não estão vinculadas tanto a um aspecto de trabalho. Qual que é a minha vocação no meu trabalho? Mas está muito relacionado, pelo menos nesse sentido luterano, de pensar esse termo e essa doutrina, aonde Deus nos coloca para poder servir e agir em amor. Então esse é o primeiro ponto, de uma forma muito simples. O que são as vocações? É Deus nos chamando a poder servir o nosso irmão, a servir as pessoas que estão ao nosso redor com aquilo que Ele nos deu, com esse chamado dessa nova vida. Agora, quando a gente vai pensar quais são alguns textos bíblicos que a gente poderia estar refletindo para pensar sobre essa doutrina das vocações. A gente tem alguns textos bíblicos, claro, né? E também eu acabei selecionando apenas 3. O primeiro, talvez mais significativo, é quando Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, criou a natureza e colocou o ser humano, então Adão, para que pudesse cuidar do jardim, ter domínio sobre o jardim, cuidar da criação. Então, o trabalho ele não era visto como algo penoso, ruim, mas
desde aquele momento, desde o início de todas as coisas, Deus já tinha dado para que o ser humano pudesse cuidar de tudo aquilo que ele havia criado. Claro que com a queda em pecado, a gente vai ter algo que vai quebrar um pouco essa relação entre a criatura com a criação. Essa relação ela fica desarmoniosa. O pecado ele aflige não só a nossa forma de ver o mundo e dominar o mundo, ou cuidar do mundo, mas também como a relação com as coisas, a nossa relação com as coisas também fica prejudicada. Mas apesar de tudo isso, Deus mantém um propósito. Ele se utiliza até mesmo da nossa forma imperfeita de cuidar da criação e cuidar do próximo, e Ele continua utilizando das pessoas e da criação para que nós possamos ser cuidados. Percebam, esse é um propósito muito claro. Deus se utiliza de pessoas, se utiliza da sua criação para que a gente possa ser cuidado por Deus. Agora, um segundo texto que eu acho muito interessante é de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, que diz assim: cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição que se encontrava quando Deus o chamou. Sabe quando a gente fala sobre vocações no sentido de chamado? Isso é algo passivo, Deus nos chama. Mas Ele nos chama a continuar vivendo de acordo com o dom que Deus nos deu, na condição que nós nos encontramos. É claro que esse versículo é colocado dentro de um contexto de matrimônio, de casamento, mas ali também se reflete outras questões que estão presentes entre a relação de judeus e gentios, se você é escravo, se você é livre, mas tenha esse versículo em mente, o chamado de Deus, aonde Ele nos coloca, nos concedendo os seus dons. E talvez um terceiro versículo que eu acho que nos ajuda a pensar é no Antigo Testamento também, agora no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 10, versículo 7, que é uma ordem de Samuel para Saul. Ele diz assim: quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Quando a gente vive as vocações diárias da nossa vida, Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos, agindo de forma isolada, mas Deus está cuidando de nós. E aquilo que Deus nos chamou para fazer, no lugar onde nos colocou, com as condições que Ele nos dá, aí então a gente tem a certeza de que nós não estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. Na verdade, foi isso que Deus já também prometeu para nós. Estarei com vocês em todos os momentos. Agora, assim, olhando para esses textos, quais são os desafios que a gente percebe no tempo que a gente vive? Quais são os problemas? O que eu vejo às vezes que o termo vocação, às vezes ele é reduzido para uma realização pessoal, quase como uma idolatria do eu. Não é uma ou duas vezes que a gente ouve, a gente conversa com pessoas, e não são só jovens que falam sobre isso. Será que esse trabalho ele me realiza? Será que estou fazendo algo importante? Minha vida tem valor? Sabe, às vezes buscando a sua identidade, o seu valor nas coisas que faz, mas aqui está pensando justamente no sentido de trabalho, de profissão. E até tem esse aspecto, né? Vou fazer um teste vocacional. O que você está pensando? Né? O que eu quero ser quando crescer? O que eu quero desempenhar na minha profissão? E às vezes o valor atribuído a alguém está muito mais naquilo que aquela pessoa realiza do que aquilo que a pessoa serve, independente do tipo de trabalho. Isso impacta, na verdade, não somente aqueles que estão buscando encontrar seu espaço na sociedade, mas também aqueles que estão se aposentando, estão já talvez indo para um outro extremo. Pensa que muitos aposentados, que agora, às vezes até alguns têm dificuldade de parar de trabalhar, de se aposentar de fato, porque se refletem agora, no momento que eu parar, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter valor para as pessoas que estão ao nosso lado? Será que eu vou servir? Na verdade, só vou estar atrapalhando as pessoas que estão aqui, em vez de talvez ajudar. Percebem que não só os jovens, mas também os idosos
eles, muitas vezes a gente coloca ou atribui a que a vocação, ela só tem um valor quando a gente olha para essas questões profissionais que a gente faz, quase como as questões remuneradas. E, na verdade, quando a gente para pensar sobre isso, falar sobre as vocações acaba ressignificando, e talvez essa seja uma das contribuições da Reforma Luterana, que a gente começa a olhar para as coisas ordinárias da vida, para a família, nas coisas da sociedade, e olhando como aquilo que Deus também nos chamou para fazer. E até mesmo aquelas coisas que não são remuneradas, como, por exemplo, você ter um filho, na tua vida de casamento, as pequenas ações que você faz no dia a dia da vida de casamento. Todas essas são vocações, como do pai como um filho, filho com seu pai, marido com esposa, essa relação que a gente tem em família, na relação que nós temos na nossa igreja, na nossa sociedade, todas elas têm valor, são chamados de Deus. E na verdade a gente não tem apenas uma vocação, mas de fato nós servimos em diversos lugares, porque nós somos chamados por Deus em diversos momentos, em diversas situações, que o local, que a situação assim for, então, permitir. Então esse é o primeiro ponto, assim, às vezes a gente olha para as vocações como um aspecto pessoal, quase como profissional. Por outro lado, talvez o outro extremo, alguns até atribuem vocação para alguns tipos de trabalho específico. Claro que eu falo dentro de uma perspectiva como pastor de uma igreja, e eu já ouvi várias vezes, não pastor, mas você tem uma vocação especial. Talvez, quase como dizendo, ainda resgatando aquele pensamento da Idade Média, não, você está mais perto de Deus. A sua vocação, o seu trabalho é mais especial para Deus. Não, aquilo que eu faço talvez não seja tão necessário assim, ou tão importante assim. E isso, talvez esse seja o principal aspecto que Lutero falou, bem, de uma forma enfática no período da Reforma, onde se tinha quase como um primeiro aspecto, não, quem é monge, quem é padre, esses são os mais importantes na sociedade em relação a Deus. Os outros não. Os outros não têm assim tanto valor. Então, muitas vezes as pessoas deixavam de cuidar os seus pais que estavam doentes ou fazer um alimento para sua família, para estar muitas vezes afastado, longe, sem poder de fato auxiliar aqueles que estavam necessitando do cuidado deles. Então esses são os dois aspectos que eu gostaria assim, de refletir um pouquinho sobre quais são as dificuldades que eu vejo, né, quando a gente para pensar sobre o tema das vocações. Mas agora, assim, de uma forma muito breve também, por que a gente deveria falar mais sobre isso? Então, talvez até resgatando alguma coisa que eu já falei. Devíamos falar um pouco mais sobre as vocações porque ela atribui valor ou santifica aquilo que é ordinário e aquilo que muitas vezes a gente não valoriza. Eu até falo de forma pessoal, né? Às vezes a gente supervaloriza o trabalho, a nossa profissão, aquilo que a gente faz, e às vezes a gente deixa em um aspecto um pouco mais baixo as outras ações, como a atividade no dia a dia, junto com nossa família, nossos filhos. Então, ela santifica essas ações que muitas vezes não são remuneradas, mas são necessárias. E ali Deus está atuando como máscaras de Deus na vida do nosso próximo, que está precisando daquele meu cuidado, daquela minha ação. Deveríamos falar mais sobre isso, porque as vocações nos preparam para também lidar com o sofrimento. Porque nessa caminhada, a vocação faz com que eu sacrifique um pouco o eu. Eu deixe de lado aquilo que... Eu deixo de olhar para mim e começo a olhar para a necessidade do próximo. Isso faz com que eu comece a entender e a perceber como é que Deus ele cuida de nós e a sua presença entre nós. Ele nunca falou, olha, eu vou eliminar um sofrimento da sua vida, mas ele falou, eu estarei presente, caminhando com você. Porque às vezes se a gente não percebe isso, qualquer dificuldade no trabalho, nos relacionamentos, no casamento, pode ser uma primeira oportunidade para sair.
para não lidar com o sofrimento, com as dificuldades, da maneira que a gente sabe que Deus está conosco, Deus está caminhando conosco, Deus está cuidando de nós. A gente talvez deveria falar um pouquinho mais sobre isso, porque ressignifica todas as fases da nossa vida. Às vezes a gente vê alguns jovens perdendo um pouco do sentido da vida. Será que aquilo que eu faço tem valor? E na verdade tem valor. Porque o teu valor não está naquilo que você faz, mas aquilo que você é. Ou na verdade quem Deus diz que você é. Você é filho, amado de Deus, você é recebido como um presente de Deus, você é redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E também aqueles que estão já talvez passando no final da sua vida e falam assim, mas por que Deus não me chamou ainda? O que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? E na verdade, às vezes, essa oportunidade que Deus também está dando para que você, em palavras, ações, em conselhos, possa também agir e ver as necessidades do seu irmão. Talvez não de forma tão braçal, mas escutando, ouvindo, aconselhando, colocando a sua vocação, aquilo que Deus te chamou para fazer, junto com as pessoas que estão ao teu redor. Talvez deveríamos falar mais sobre isso, porque elimina aquela ideia de que alguém é melhor do que o outro, porque talvez está em cargos com mais destaque, porque talvez tenha um pouquinho mais de conhecimento em uma área ou outra área, porque diante de Deus todas as vocações elas são verdadeiras e sendo chamado pelo Evangelho, Deus está presente em cada um de nós, independente se aquilo que eu faço é algo notório na sociedade ou é algo simples que ninguém vê, mas é necessário porque isso impacta a vida de cada um de nós. É necessário também a gente falar um pouco sobre vocação, porque faz com que o cristão olhe para a criação de uma maneira um pouco mais concreta. Não apenas como, quase nesse sentido de escatológico, né, que depois tudo vai deixar de existir, mas olhar para a criação como um lugar bom que Deus criou, e nos chama, assim como chamou Adão e Eva, a preservar aquilo que faz parte do nosso cuidado como filhos de Deus. Então é nossa responsabilidade também auxiliar o lugar onde a gente vive, com as pessoas que a gente tem para cuidar da criação que Deus nos deu. Acho que por fim a gente pode falar um pouco sobre, poderíamos falar mais sobre a vocação, porque isso nos liberta da culpa, nos liberta da culpa. Muitas vezes algumas pessoas sentem culpadas porque não conseguiram fazer aquilo que imaginavam que deveriam fazer. Às vezes até diante de cargos na igreja, e já ouvi situações onde pessoas carregam culpa porque gostariam de por exemplo, ir para o seminário, ser pastor, mas não conseguiram, por N razões na vida, e agora estão servindo a Deus lá na sua congregação de uma forma fiel, mas ainda carregam essa culpa. A doutrina das vocações nos liberta disso, porque nenhuma função é mais importante do que a outra. E por fim, como o culto nos ajuda a pensar nas vocações que nós temos de forma diária, né? A gente pensa que o culto não interrompe a vida comum. A gente está vivendo, de repente vamos dar uma pausa para ir para o culto e depois a gente continua a vida. Não, a vida cristã, ela engloba todos os dias. E quando a gente entende o que é o culto, que Deus vem nos servir com a sua palavra, sacramentos, com o seu perdão, com a vida eterna, com a salvação, a gente percebe que há um ritmo claro, presente de Deus vindo ao nosso encontro. Então a gente reconhece que está na presença do Senhor e coloca diante dele, em arrependimento, muitas vezes as nossas falhas, em não conseguir colocar e exercer as vocações, os chamados que Deus nos coloca no dia a dia da nossa vida. Então ali, junto com a comunidade, a gente reconhece o Senhor, perdoa os meus pecados. E Deus não olha para nós como pessoas que têm condições de cumprir, ou de acordo com os nossos méritos, mas Deus olha para nós de acordo com a misericórdia do Senhor por meio do seu Filho Jesus Cristo, e entrega esse perdão. Então, a partir desse coração perdoado,
nós vivemos e começamos a refletir sobre o que Deus deseja para nós, nos instruir e proclamar a sua presença nas nossas vidas, para que a gente possa então sair abençoado na presença do Senhor, sabendo que estamos em comunhão com o próprio Jesus Cristo por meio da sua ceia. Quando a gente pensa em todos esses aspectos, como é bom a gente poder pensar, refletir sobre a doutrina das vocações. Talvez a gente poderia dizer que é a arte de viver pela fé. Por ser arte, ninguém vai conseguir dominar por completo, de forma plena. Porque todos nós, um dia, na verdade, todos os dias, nós somos dependentes de Deus e constantes alunos em Cristo Jesus. Então, qual que é o ritmo da vida cristã? Nós recebemos em Cristo, com o reino dos ouvidos, a palavra que nos traz o presente da fé, e com os nossos olhos a gente é convidado, como máscaras de Deus, a poder servir nosso irmão de acordo com as necessidades que estão ao nosso redor. Deus te abençoe. Eu gravei outros vídeos que falam um pouquinho sobre esse tema também, caso você esteja interessado. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o pastor Matheus Schmidt. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada de fé.